Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos lá. Quem o maltrata continua sendo filho de Deus. Ninguém perde a condição de filho de Deus. Nascemos filhos de Deus e o seremos sempre. Quem o ofende não é filho de Satanás ou de outra coisa parecida. Se pratica agora o mal, defrontar-se-á com a corrigenda. A justiça divina é perfeita. Não queira substituí-la pela sua. Não deseje sofrimento ao outro. Envie um bom pensamento. Talvez não saiba o que faz. Perdoe. Tornando-nos mais irmãos uns dos outros, quando compreendemos ter... Tornamos-nos mais irmãos uns dos outros, quando compreendemos ter a mesma natureza divina. Bom, isso é uma base também, né? Que a gente estuda na doutrina, todos nós somos irmãos. Aqueles que cometem erros hoje, né? De repente nós no passado cometemos coisas muito piores. Então Deus não vai abandonar nenhum filho, nenhuma ovelha, né? Deus estará sempre ao nosso lado, nos ajudando a retornar ao caminho do bem. Então tenhamos essa certeza e vamos olhar o outro, né? Especialmente aquele que um dia nos causou alguma dificuldade, com um olhar de irmão, com um olhar do perdão, com um olhar de amor. Porque nós precisamos desse olhar também, né? E aí vai muita coisa aí pela frente. Obrigado, Pai, por essa mensagem, para que a gente possa realmente, mais momentos de reflexão para a nossa caminhada e equilíbrio aqui na Terra. Somos todos irmãos, estamos no mesmo barco em busca desse caminho de evolução. Que Deus nos ajude e nos sustente, hoje e sempre. Nesse momento, vamos iniciar o trabalho na nossa casa, hoje com a nossa irmã Ana Carolina, vai falar de recuperação e cura, muito interessante. Que possamos, né, estar em sintonia, ajudando a nossa irmã Ana, e que ela seja especialmente inspirada pela espiritualidade superior. Que o nosso Pai de incrível misericórdia possa derramar sobre todos nós, nessa noite, a cura, né? O despertar para o caminho do amor, nos ajudando sempre a seguir uma vida com mais equilíbrio, resiliência, paciência, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver, e por isso estamos reencarnados, né? Então, que seja uma noite muito feliz, com a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, a presença de Maria, né? O nosso amado Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial. Estamos nele, né? Mergulhado em Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso tema hoje é recuperação e cura. Assim, eu sou uma pessoa que na hora da preparação da palestra, eu penso no tema e eu faço um norte das apresentações, mas eu realmente nunca paro para pensar o que de fato eu vou falar. Porque sempre na hora vai vir, e aí no preparo agora, se eu tinha alguma ideia do que eu ia fazer, já mudei tudo, porque a espiritualidade, a gente precisa deixar a espiritualidade trabalhar, né? E foi muito bom o preparo, porque essa questão de como todos somos filhos de Deus, né? Me lembrou a parábola do filho pródigo e tudo que ele teve que passar para retornar, né? Foi um processo de recuperação, foi um processo de cura da alma, né? Ele passou por vários sofrimentos. Os porcos comiam melhor do que ele, né? Com certeza passou por várias privações, doenças, desafios, dificuldades, para poder se recuperar, para poder se curar, não do corpo, né? Mas da
alma. E aí, quando ele retorna, né, depois de tanto sofrimento, o pai, ele já está esperando ele de braços abertos. Né? Como Jesus fala, há mais alegria quando um pecador se arrepende do que por um justo que sempre foi justo. Né? É sempre essa ovelha que vai buscar. Então, esse processo de recuperação, de cura, é isso. Somos nós. Quando a gente se desgarra do rebanho e vem Jesus nos buscar. Mas quando a gente se desgarra, o caminho se torna mais doloroso, a gente não tem um norte, a gente passa por dificuldades. Né? E quando a gente fala em dificuldades, na carne, né, vem muito essa questão da doença. Por quê? Porque a doença ela é uma somatização do que a gente está no nosso corpo espiritual. Então, começa na nossa alma sempre. Então, ela vai ser esses conflitos que nós temos, emocionais, né? Esses atavismos que nós estamos trazendo de várias vidas, estão registrados. E conforme a gente não vai trabalhando, né, aquilo vai se condensando e se tornando cada vez mais denso, né, mais sólido, até que ele de fato se manifesta no nosso corpo, através das somatizações. Mas vamos lá. Essa imagem é um ícone de Jesus curando, né? A gente vê a hemorroidiça, tem um corcunda, tem leprosos, tem cegos, enfim. Para começar a falar então de recuperação e cura, tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo hoje, é uma mensagem de Cura d'Ars, de 1863. Olha o que ele fala aqui. Eu nem perguntei até que horas vai, desculpa. É 1h? Até as 9? Desculpa. O título: Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore, espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, portanto, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, olha essa oração, gente: meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a procura que possuía quando a criaste. Então, antes de uma cura do corpo, né, que é algo, claro, que traz sofrimento, que a gente se importa e a gente deve sim tentar preservar a nossa existência, porque é uma oportunidade maravilhosa. Nunca vai existir uma existência melhor do que a gente está vivendo agora, porque é no presente. Então, sim, a gente tenta preservar, a gente cuida da nossa alimentação, faz exercícios físicos, né, evita maus hábitos, mas o resultado desse cuidado, ele é de Deus. Então, sim, a doença no corpo, ela nos traz sofrimento, nos traz dor, mas ela é algo para nos curar. E não necessariamente curar do corpo, curar este corpo, mas curar aquilo que é a nossa verdadeira enfermidade, que é a nossa alma, né? Aquela doença, ela está ali no nosso corpo espiritual, antes de ser manifestada. E aí, para quem já leu Missionários da Luz, que é um capítulo lindíssimo, que fala do projeto de reencarnação do Segismundo, eles falam lá como as
interessante. Muitas vezes, e isso é comprovado pela ciência, tem um livro, Biologia da Crença, não sei se vocês já ouviram falar, que é muito interessante. Eles falam que o DNA, ele é importante, né? Ele tem uma informação genética, mas ele não é determinante. Que tem uma organização do citoplasma que pode modificar esse DNA. Ele é considerado a consciência da célula. E ele está totalmente ligado ao nosso estado mental, estado emocional, parte cerebral. Ou seja, a gente pode vir com genéticas para determinadas doenças, mas não necessariamente também a gente vai manifestá-las, porque tudo depende do quê? Da forma como a gente vai curando essa questão da nossa alma antes dessa doença se apresentar. E essa é a misericórdia divina. Tem até um caso no livro de um rapaz que ele ia vir, agora eu não me lembro se era ele conta alguns casos, ele de Segismundo com mais detalhe, não lembro se era o Segismundo ou se era um outro rapaz, mas que ia vir com uma propensão genética para um problema do coração até 40 anos. Pelos 40 anos, caso ele não conseguisse resolver determinada questão dele. Ou seja, estava ali aquela informação genética, mas depende do quê? Do nosso posicionamento em nos recuperar das nossas questões da alma. Então, normalmente, a gente só pensa em recuperação e cura quando tem um problema no nosso corpo, de fato. Mas a gente tem que estar ligado antes, para que não precise, talvez, claro, que uma hora o corpo se desgasta, é natural, né? A gente não está aqui. A vida eterna é a vida em si, mas não é essa encarnação. A matéria, ela é destinada a se decompor. Então, em algum momento, vai vir alguma doença onde se encarne fruto, né, dessa perda desse fluido. Mas tem coisas que a gente pode evitar. E a gente vê também como muitas vezes a gente tem aqueles infortúnios voluntários, como a gente desgasta esse fluido vital. Né? Teve uma morte conhecida lá no SEJA, né, no Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu trabalho com jovens. E a gente discutiu no grupo jovem, até esqueci o nome dele, a morte de um MC que teve, né, que ele caiu, foi uma coisa... E o que ele fazia da vida, como que era os hábitos dele, como tudo levava ele a um desgaste, né, sem julgamento, só para a gente poder pensar aqui, porque eu acho que a gente aprende muito observando, né? E a gente comentou com eles, e como é um tema bem deles, como ele estava desgastando e estava se comprometendo. Então, para a gente que está aqui na carne, a gente vê a morte algo muito doloroso, mas talvez para esse espírito foi um resgate, para olha só, você está se comprometendo muito. Nós estamos definindo nisso, mas para uma perspectiva, né? Às vezes é importante quando a gente está acabando se comprometendo mais ainda, que os espíritos benfeitores nos auxiliem falando, olha só, não dá mais porque você está se comprometendo mais ainda. Então é um resgate mesmo, né? Ou como também, às vezes, é uma libertação, né? Aquele espírito bondoso, ele tem uma passagem também no Evangelho, se fosse mal, se fosse bom, não teria morrido, né? Falando exatamente como às vezes um espírito bom desencarna e aí a gente fica realmente, poxa, falando que é mal, deveria ter desencarnado primeiro. Mas peraí, se o desencarne, né, é voltar para a nossa parte espiritual, claro, para aqueles que estão no bom caminho, né, num processo, porque realmente pode ser muito doloroso para quem está só contraindo mais e mais contas, vamos dizer assim. E aí, continuando aqui também, tem uma passagem que Jesus conta uma parábola, que é a do devedor. Ele também lembrei agora quando eu preparo dessa parábola. Ele está ali, tem o Senhor, né, como Jesus conta nas parábolas, o Senhor, e tem o servo, está devendo uma fortuna assim, incalculável, algo absurdo que ele nunca, nem ninguém pagaria.
dia e diz: eu vou te tirar tudo que você precisa me pagar. E aí, aquele servo, diante daquele medo, daquele medo da perda, né? Pô, você vai ter que vender tudo, sabe? Vai ter que vender. Enfim, diante daquela perda, aquele medo fez aquele servo se relacionar com o Senhor. Falou: por favor, Senhor, perdoa minha dívida. Claro que eu contando é horrível, Jesus é maravilhoso, depois vocês busquem lá. Aí ele fala assim: perdoa minha dívida. E aí o Senhor perdoa a dívida. Só que aí o servo logo em seguida sai, todo feliz, e vai para o próximo, para um outro servo que devia um dinheiro a ele, e começa a cobrar. E era um dinheiro pouco, muito pouco, né? Perto do que o próprio servo que estava devendo ao Senhor devia. Ele foi lá e cobrou. E ameaçou esse outro que devia pouco. Aí o Senhor fica sabendo disso, vai lá e chama o servo. Servo mal, porque eu te perdoei a dívida e você não perdoou do seu próximo. Então, para você, aprontos, vá para onde há prantos e ranger de dentes, né? Então, o que essa parábola nos diz? De como a gente, é aquela história, é no amor ou na dor, né? Mas normalmente é na dor. Como a gente precisa sentir a perda para poder se relacionar com Deus, Senhor. E tudo que Ele quer, quando Ele nos cobra essas contas, é isso, que a gente se relacione. Se não fosse o Senhor chamar e cobrar, o servo não ia ter que se relacionar falando: por favor, Senhor, e reconhecido aquele Senhor. Então é uma forma, né, de Deus nos chamar para Ele. Porque se a gente for pensar, quando é que a gente pensa mais em Deus? Quando tem mais dificuldade ou quando está tudo bem na nossa vida? Então, isso é um processo de recuperação. A doença, embora quando a gente pensa em recuperação e cura, a gente pensa no processo de recuperação e cura da doença. Mas, na verdade, a doença do corpo é um processo de recuperação e de cura. E que pode acabar sendo na cura do próprio corpo, mas antes disso, mais fase que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. E aí, o servo se relacionou com o Senhor, ficou tudo bem, e aí a vida ficou boa. O que ele faz? Ele cai no erro, na doença de novo. E aí o Senhor tem que chamar ele de novo, para cobrar de novo, né? E aí você vai para onde há prantos e ranger de dentes, que é exatamente essa parte do mundo onde a gente tem esse sofrimento da carne, né? Então, como às vezes a gente tem oportunidades de aprender com a doença e a gente faz uma mudança, mas quando tudo fica bom, a gente volta para os mesmos hábitos e aí aquilo retorna. Então, o momento da doença, da perda, né? Que às vezes seja perda de saúde, seja perda de doente, seja perda do nosso próprio corpo, esse momento de perda é para que a gente possa refletir sobre como a gente está fazendo, como a gente está se relacionando nesta existência com Deus, né? E o que a gente, quais são aqueles nossos conflitos que podem estar nos prendendo e somatizando. Hoje a gente tem a psicossomática, que é uma coisa muito forte, né? E diz muito disso, das emoções. Porque nós somos espíritas, nós entendemos a reencarnação. E muitas das coisas que a gente vive hoje, né, essas dores, essas questões emocionais, elas estão vinculadas às outras existências. Mas vamos pensar que a gente não lembra. Seria muito cruel se a gente precisasse se lembrar e saber exatamente do que a gente fez nas outras existências para poder se recuperar nessa. Mas a gente não lembra. E
e Deus é misericordioso. Então, qual é a charada? Tudo que a gente vivencia aqui, todos esses atavismos, eles são presentes no momento atual. A gente pode perceber através das nossas emoções, dos nossos conflitos. A gente não precisa saber exatamente qual foi o primeiro momento ou quais foram os conflitos de outra vida. Basta a gente ver essa, porque eles se apresentam aqui agora. Então é importante a gente estar atento a isso, porque esse, na verdade, é o trabalho até da psicossomática, né? Que é esse avanço da ciência se unindo a essa parte espiritual. Então, tudo que a gente precisa está aqui agora. O que nos dói na nossa alma está aqui e agora. A gente não precisa saber se foi de tal jeito, como foi. Está aqui no presente. Então, a gente pode trabalhar isso antes mesmo de surgir aquela dor de cabeça, antes mesmo de surgir aquela azia que não passa, antes da nossa garganta fechar, antes das alergias, ou que seja nesses primeiros sintomas, mas para que não cresça e vire algo com que a gente acaba se acostumando. Porque é comum a gente se acostumar, né? Meu estômago queima sempre. Eu tenho dor de cabeça sempre, mas isso é normal para mim. Não, meu intestino é preso, isso é normal. Não, meu intestino é solto, isso é normal. Não, eu sou muito alérgico, isso já faz parte da minha vida. Espera aí, por quê? Por quê? E aí aquilo vai crescendo, né? E chega um ponto que a gente nem lembra qual foi a primeira vez que a gente teve aquele sintoma. Mas ele já estava mostrando pra gente. Então, a gente tem assim, na perspectiva da carne, né? Quando a gente tem uma febre, ela é um sintoma, ela não é a doença em si, ela é um sintoma. Se não fosse a febre, talvez eu não descobriria uma infecção. E aí eu iria morrer dessa infecção, eu iria desencarnar. Por quê? Eu não tive nenhum indício de que aquilo estava existindo em mim. Então o sintoma, ele é muito importante, porque é o que me faz buscar a causa. E aí, da perspectiva da carne, o fim é a doença. Na perspectiva do espírito, a doença é o sintoma. E se não fosse esse sintoma, a gente não poderia descobrir o que na nossa alma está precisando ser curada. E isso muda a forma da gente olhar para as nossas dificuldades de saúde, dificuldades emocionais. Porque traz sofrimento, traz dor, traz tristeza, às vezes traz raiva também. E tudo bem, porque isso faz parte. Enquanto humanos, a gente tem emoções básicas. A raiva tá ali, o nojo tá, o medo tá. Então é normal que a gente tenha tudo isso. Jesus se entristeceu, né, quando Lázaro, né, quando Marta e Maria chegam e eles sabem que Lázaro morreu. Jesus se entristeceu no Getsemane, mas essa emoção veio e foi. Porque, da mesma forma que é algo natural, né, do nosso corpo, é algo natural da matéria, a transitoriedade. Então aquilo vem e deixa ir. O problema é que a gente tende a reter. A gente retém as nossas tristezas, a gente retém as nossas alegrias e quer sempre ficar reproduzindo. E isso vai nos adoecendo. É como se a gente tentasse estagnar uma energia. E aí, de fato, a energia do nosso corpo ela acaba fazendo esse movimento de estagnar. Então, quando a gente olha, né, para a doença com essa perspectiva, apesar de todo o sofrimento, toda a dor que pode nos causar naquele momento, a gente tem um olhar não de causa, mas um olhar não de porquê, mas sim para quê. Para que isso está se apresentando? Qual é o meu processo de recuperação e cura aqui? O que eu preciso me
curar de verdade. E aí a gente muda. E talvez seja esse movimento, não que a gente deva esperar esse resultado, mas deve ser esse movimento que vai trazer a cura de fato. Porque é esse movimento que me faz relacionar com Deus, com o sagrado que há em mim. Mas a cura Davis continua assim: após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, digo-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Então, Jesus falou que se a gente tiver algum motivo de condenação, é melhor que a gente se desfaça disso. Não é para a gente se desfazer do nosso corpo, mas o que ele quer dizer é que o verdadeiro valor não está nas coisas daqui. Está na alma, na vida futura. E na verdade é agora. A nossa vida espiritual, ela não é diferente, ela continua aqui. Então a gente precisa estar sempre ciente que é uma continuação, não é agora eu estou na carne, então eu sou a carne, depois eu estou no mundo espiritual, eu sou espiritual, não. A gente está num processo essencialmente espiritual. E é assim que deve ser o nosso olhar para esse mundo, né? Para a nossa relação com essa existência. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. A gente pede a cura do nosso corpo, né? E às vezes a gente não sabe como aquilo pode acabar nos trazendo mais não é a palavra contas, agora me fugiu, mas eu vou usar, mas não seria isso. Mais contas, mais compromissos negativos, dívidas. Também cai no conta, né? Mas tudo bem. Mas nos traz mais coisas que a gente está ali, sabe, trazendo de negativo contra o nosso progresso. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes a gente pede por algo, independente do que for, porque eu acho que esse processo de recuperação e cura não é só para doença. Porque a gente tem hoje muitas doenças emocionais, transtornos mentais, sabe? Os conflitos nos trazem a morte. Hoje em dia, a nossa taxa de suicídio é gigantesca. Então, a gente vê que não é só a doença no corpo que nos leva ao desencarne. Então, esse processo de cura, de recuperação, ele, às vezes, a gente pede muito por ele. E é justo, e é legítimo também que a gente ore e peça. Mas antes disso, tem que vir uma aceitação. Porque às vezes, isso, como eu falei no caso daquele rapaz, né? Pode ser um resgate. Pode ser o que a gente precisava. Porque se a gente continuasse com aquela doença não tivesse, eu ia continuar com determinado hábito. E aquela doença me fez parar, para eu não me comprometer mais. Para eu poder repensar. Então, claro, a gente pede, a gente ora, a gente pede a cura. O
a gente não teria isso no espiritismo. Mas a questão é que a cura antes, ela está na alma. E a gente precisa aceitar o que Deus nos dá. E essa aceitação, ela não é passiva, tá? Não é de, então eu vou aceitar, vou sentar e pronto. Não, a aceitação ativa. Deus, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para preservar. Mas o resultado disso é teu. Então eu tenho uma ação. Não é a esperança, não é esperar, sentar e esperar. É você esperançar. Você tem uma ação, é uma atitude. É uma atitude esperançosa. E não uma atitude passiva de sentar e esperar. Tem essa passagem de João que eu amo, eu acho que eu falo tanto nas palestras. Que é em João, capítulo 9, versículo 1 a 3, que ele fala assim: é a cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que lindo isso. Primeiro que aqui a gente já entende que os discípulos de Jesus falavam assim de uma reencarnação. Porque se o cego é de nascença e os discípulos perguntam quem pecou, os pais ou ele, se ele pecou e ficou cego de nascença, então ele pecou antes dessa existência. Não tem um vestígio aí? E a gente encontra vários, né, nas escrituras, nas traduções corretas. Mas, então aqui a gente já tem isso, é um ponto. Mas aí Jesus diz uma outra coisa. Ele fala, nenhum nem outro. Isso era para que se manifestasse a obra de Deus. Não importa o erro. Todas as nossas dificuldades, elas vêm para que exatamente essa relação, para que a gente faça a obra de Deus na gente. Então, não é uma coisa de culpabilizar. Eu tenho isso porque eu fiz aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não. Não é o porquê, é o para quê. Então, Jesus está nos convidando a ter primeiro misericórdia conosco mesmo. Então, o primeiro passo para a nossa recuperação e cura é a gente se aceitar, se perdoar. Porque no momento quando a gente comete o erro, Deus já nos perdoou. A gente que fica ali se martirizando, se culpando. E aí é aquela coisa, né, que a gente falou agora há pouco, do reter. Né? A gente retém o nosso próprio erro. A gente se identifica com ele, a gente passa a se identificar, eu fiz isso, então eu sou assim. Só que o olhar de Deus não é esse. Ele sabe o que a gente é. Jesus, quando ele se identificava totalmente com Deus, o olhar dele era esse. Então, quando ele via alguém nas suas... Ele conhecia psicologicamente a gente profundamente. Ele ia saber tudo, fazer um raio-x da gente ali, saber todas as nossas questões emocionais, mas quando ele identificava a gente de fato como filho de Deus, que é até o nosso preparo. Não importa o que tem encobrindo essa essência, o importante é a essência, porque tudo que encobre passa. Disse Maria, vocês conhecem a história de Maria com Chico e Serena? Chico era muito amigo de Serena, um espírito que também era muito próximo a Maria. E uma vez Chico estava muito triste. E aí, desculpa para quem está ouvindo de novo, é que eu não sei se vocês sabem ou não. Mas, e aí ele pediu para Serena uma mensagem de Maria. Aí Serena pediu para o Chico pegar tinta e escrever na parede assim: tudo passa. Tudo passa. Não importa o resultado, vai passar. E aí eu falo isso assim, por uma experiência pessoal, que eu estava falando com o Ricardo, ele falou, caramba, essa palestra, tudo que é, porque é assim, né, a palestra vem é o que a gente vai passar na semana. Quando eu escolhi recuperação e cura, tinha mais opções, eu falei, ferrou. E aí, essa
meu pai veio doente, né, com Covid, aí foi internado, ficou grave, foi entubado. E aí as pessoas me ligavam e falavam assim, olha, vai dar tudo certo. Não, ele vai se recuperar. E aí eu respondi assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque, independente do resultado, é o certo. Porque é de Deus. Talvez o certo não seja... A gente tem que entender que o certo é aquilo que a gente quer que aconteça. Então a gente fala, vai dar certo, isso vai dar... Mas não, sempre dá certo, nunca dá errado. Porque a gente está entregue a Deus, porque somos dele, tudo é dele. Não há essa opção de dar errado. A gente está sendo extremamente cuidado. Ele saiu só para informações não ficarem preocupados, ele está se recuperando, ainda está internado, mas está se recuperando muito bem. E que bom que os desígnios de Deus, nesse momento, estavam de acordo com o meu. Olha que glória, olha que graça. Mas podia também não estar. Mas estava certo. Ia ser fácil? Não. Mas é o certo. Porque está na mão de Deus. Se tivesse na minha, daria tudo errado sempre. Porque a nossa visão é tão limitada. E aí a gente tende a querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente quer. A gente almeja alguma coisa, aí a gente passa dias planejando como vai ser e tal. Aí quando alguma coisa sai um pouco do controle daquela ideia, a gente se desestabiliza. E aí a gente nem percebe que muitas vezes a gente alcançou aquilo que a gente queria, mas de outra forma. Só que como não foi da forma que a gente queria, a gente nem, às vezes não dá tanto valor para aquilo. Então, às vezes a gente tem às vezes eu vejo assim no Instagram, assim, passando aqui umas mensagens assim, eu lembro, eu tenho coisas, eu alcancei coisas, agora eu vou lembrar exatamente, das quais eu já rezei, né, pedindo, como se assim, as coisas que eu conquistei hoje foram coisas que eu pedi em oração. A gente esquece também que muitas coisas que a gente alcança, a gente pediu, mas quando aquilo vem, a gente dá o mérito só pra gente, né? Eu conseguia. Né? Esquece que a gente estava lá orando para conseguir aquele emprego, para conseguir, sei lá, pagar determinada conta, para qualquer coisa, a gente sempre está pedindo. E tudo bem também pedir, porque Deus é Pai. Pai dá. Né? Para quem é pai, mãe, sabe que dá é a melhor coisa que tem para os filhos. A alegria deles. Então Deus é um grande sim. Só que o que a gente pede para Deus? O mundo. A gente pede coisas. A gente pede muita coisa. Só que o mundo, ele traz sofrimento, porque ele passa. Então, ele dá esse sim. A gente pede coisas, ele dá. Você quer o mundo? Toma o mundo. Reencarna de novo. Você quer dinheiro? Ele dá dinheiro. Vamos ver. Só que a gente vai querer. Ao invés de a gente usar de uma boa forma, a gente vai se comprometendo. Até que a gente pede, não, eu quero vir numa condição mais humilde, porque eu preciso me curar. Eu preciso me recuperar. Só que aí quando a gente vem nessa posição, a gente faz o que com Deus? Deus, eu preciso de uma situação financeira melhor, eu preciso de conforto, eu preciso... Isso são vários exemplos, é porque é mais fácil a gente dizer, mas cada um sabe aquilo que nos toca, né? Então, eu não sei nem porque eu dei essa volta toda, mas a gente está nela. Então, Deus nos perdoa. A gente que fica se martirizando, estagnando aquela energia que nos traz doença. O importante é que qualquer desafio do corpo e da nossa psique, da nossa alma, é para que a gente possa se purificar e estar cada vez mais próximo dele, sentir a presença dele, é para que se manifestem a obra dele dentro de nós. E é interessante porque quando a gente é adulto, a gente tem comportamentos infantis, mas a gente nem se dá conta, né? E quando uma criança tem um comportamento que a gente entende que não é o legal, o que a gente faz? A gente pega ela e diz para ela, olha, não faça isso. Aí
vai ficar de castigo, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Aí ela cai no berreiro. Aí ela aprende, ou não, né? Dependendo. Então, quantas mensagens... E aí, assim é Deus com a gente. É bem behaviorista, que é uma teoria, né, psicológica comportamental, de reforço e punição. E a punição não é algo negativo, é algo só para eliminar um hábito. A gente tende a ver, quando fala em punição divina, tá, como algo ruim. Mas isso é só... No behaviorismo, que é essa teoria psicológica, é exatamente para isso, para você diminuir a incidência de um hábito. Ou seja, quando eu puno uma criança, boto ela de castigo, não é porque eu quero o mal dela, porque eu quero, sabe, sacanear ela, nada disso, é para diminuir a incidência desse hábito, ia fazer de alguma forma mal para ela. E assim é Deus com a gente. Ele fala uma vez. Só que isso é muito sutil, a gente precisa estar em silêncio para perceber. Só que o mundo é barulhento, e não o barulho em si, o barulho das coisas que nos atraem e movem nossos pensamentos. A gente está o tempo inteiro pensando no mundo. E aí a gente não escuta nesse silêncio, essa primeira mensagem de Deus, que essa voz que a gente fala primeiro, olha, não faça isso para a criança. Aí tem que vir um recado mais forte. Normalmente, aí, aquela dor de cabeça, aquela azia, a gente fala, não, tá tudo bem, dá para lidar com isso, eu vou viver com isso. Aí a gente continua com os mesmos hábitos. Aí aquela criança que o pai e a mãe falam mais alto, ela vai lá e retruca, não, mas eu vou fazer mesmo assim. Somos nós. E aí tem que vir o quê? Algo que nos paralise, que nos ameace tirar alguma coisa, que nos ameace, que faça nos trazer esse sentimento de perda, que a gente possa parar e repensar aquele hábito. Como aquela criança que está virada para a parede ou no cantinho do pensamento, não sei, né? E que dela talvez vai ficar sem videogame, sem celular, sem alguma coisa. Somos nós. A gente pede por essa paralisação, porque sem isso, muitas vezes a gente não para perceber a mensagem de Deus, o que Ele quer. Filho, olha para mim. Aí voltando para a parábola do filho pródigo, né? Ele pediu vida. E essa vida que está no Evangelho não é vida eterna, vida espiritual. No Evangelho grego está bio. Ele pediu a vida da carne. E aí, o que o pai fez? Deu. Tá, toma tua herança, vai lá. E aí ele sofreu, ele passou por misérias. Até que ele retorna. Esse é o nosso movimento, né? A gente passa por misérias até para entender que a casa do pai é o melhor lugar. E quando isso acontecer, o amor cura uma multidão de pecados. Não tem pecado mais, porque a gente retornou à casa do pai. Se fosse essa questão da gente se culpar, a gente não poderia entender o Paulo de Tarso, por exemplo, que perseguiu os cristãos, que coordenou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e que ainda assim teve a oportunidade de ver Jesus face a face e fazer a sua transformação, sua metanoia. Então, em Paulo e Estevão, no prefácio ali, quando o Emmanuel vai falando, é lindíssimo que ele fala que esse encontro com Jesus, todo mundo tem o seu de variadas formas. Ele pode vir através de uma inspiração, ele pode vir através da fala de uma outra pessoa, ele pode vir através de uma situação qualquer. Então, todos nós temos esse encontro, só que a gente está atento. E é interessante porque ele fala da cegueira, né, do mundo. E Paulo, no processo dele, ele ficou cego. E é isso, a gente está tão aberto para as coisas do mundo, para o meu corpo, para as minhas sensações, porque eu quero
quero viver mais porque eu preciso fazer mais coisas, eu não fiz tudo o que eu queria. Mas aí a gente vê como a gente fica no fazer. Mas você foi quem você queria? Será que não é isso que nos incomoda? Porque as pessoas às vezes têm momentos que esses momentos determinantes onde fazem repensar a vida e elas pensam assim, caramba, eu não fiz tudo o que eu queria. Aí elas conseguem recuperar, voltam, tem uma mudança, mas ao longo da vida tem alguma outra questão, até quando realmente vai desencarnar, fala, mas eu não fiz tudo o que eu queria. Espera aí, o que você queria então? Será que vamos fazer? Porque enquanto fazer, a gente está sempre querendo alguma coisa nova. Compra um carro. Vai chegar um momento que você vai querer um novo. Né? Compre uma roupa. Daqui a pouco você vai precisar de uma nova. Então, enquanto fazer, enquanto mundo, a gente precisa o tempo inteiro. Então, nunca vai ser suficiente. Qual é a única coisa que nos completa? É essa obra divina na gente. É a gente ser. Então, esse é o nosso processo de cura. E aqui tem um trecho de Joana. Não. É do livro Momentos de Consciência, no capítulo 5. Saúde e consciência. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser. Então, nesse processo de saúde e de consciência, é importantíssimo que a gente tenha aceitação. É o primeiro passo. Porque se eu não aceito, se eu não tenho essa conscientização de mim, como? Como que eu vou fazer para poder me recuperar, me curar? Se eu não identifico alguma coisa, como que eu vou fazer para tratar ela? A primeira coisa que o médico faz é diagnosticar. Sem o diagnóstico, ele não pode tratar aquilo. Então, a gente precisa desse movimento. E ela fala que normalmente o hábito vicioso prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Então a gente é cheio de hábitos negativos. E aí, como que um hábito é feito? A gente tem uma ação, faz uma rede neural. Quando aquilo se repete, essa rede neural vai se refazendo, ou seja, a gente faz mais uma vez, aquilo vai sendo reforçado. Aí a gente faz mais uma vez, aí aquilo é reforçado. Mais uma vez, vira um hábito. Ou seja, o que a gente pode entender que para transformar uma atitude em hábito, a gente precisa de perseverança. A gente precisa perseverar naquilo, né? Tentar e fazer de novo. Aquele fumante que fumou no primeiro trago, tossiu, foi horrível, mas ele tenta de novo. Foi horrível, ele tenta de novo, até que vira um hábito e ele gosta. Aí a gente tem toda essa paciência com hábitos terríveis. Mas a gente não faz isso com os bons hábitos. A gente se auto-sabota. E ela fala que permite-se desse modo a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental, com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao equilíbrio. Isso é uma coisa interessante, porque a nossa diferença dos animais é a gente poder pensar, é a razão, né, que nos leva a um discernimento. Mas muitas vezes a gente usa a razão para legitimar as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas paixões. Aí a gente sente uma raiva de alguém porque fez determinada coisa pra gente falar, mas também aquilo foi terrível, e é assim mesmo,
Claro, posso ficar com raiva. Sim, o que é a raiva? Como a gente falou, uma emoção básica. A raiva é uma frustração, é um incômodo com o meio. Se eu não sinto raiva, eu não consigo transformar o meio. Se Francisco de Assis não tivesse ficado incomodado, frustrado, como o cristianismo era, ele não teria feito o que fez, porque está tudo bem. Eu não tenho isso, não tenho frustração, eu não me incomodo com o meio ambiente, então está tudo bem, eu só aceito. Aí tem aquela posição passiva. O problema é que a gente vê a raiva como? Como briga, como agressividade, como estourar, como violência. Aí é diferente. Aí são as nossas questões emocionais. Já não é mais a nossa elaboração da raiva, já não é mais a nossa emoção básica. Então a gente tenta justificar essas elaborações, esses atos, esses vícios com a nossa razão. E muitas vezes a gente tenta justificar com o próprio conteúdo espiritual. Ah, fulano acontece isso porque ele não é da minha religião, né? Ao invés de eu olhar, ou seja, a gente está bem feito para a pessoa. Aconteceu isso, porque você não é. Aí legitima com algo religioso, espiritual. Ao invés de ter um acolhimento, ao invés de ter uma compreensão. Por quê? Porque eu não consigo ter acolhimento e compreensão. Então eu preciso justificar esse, viu? Eu te avisei. Eu quero dar isso, na verdade. E aí eu legitimo com a minha razão. Os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Continuar ansioso, mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. O que a gente vê aqui, em todas essas situações? Um conflito entre o que eu quero e o que eu faço, entre não saber o que está acontecendo, né? Eu continuo ansioso, mas não sei pela razão do que é. São os conflitos, nossos conflitos emocionais, existenciais, e que a gente não para pensar, para refletir. Porque é muito doloroso para a gente, então a gente prefere se distrair do mundo. A gente veio de um isolamento social, né? No início da pandemia, pessoas ficaram mais em casa, né? Como é que se chama quando fecha tudo? Lockdown. Aquele lockdown. Então, para os universitários. Quando teve lockdown, e é impressionante. Estava conversando com uma amiga que é advogada da vara de família. Quantos divórcios? Aumentou muito, triplicou. Depressão, transtorno do pânico, ansiedade. Porque as pessoas não estavam acostumadas a pensar, a parar e olhar para si. A gente foge disso. A gente está o tempo inteiro tentando se distrair com o mundo. E olha que loucura. A gente foge tanto da nossa companhia e é a companhia que a gente está o tempo inteiro. Olha que conflito. O maior conflito de todos. Aí a gente está ansioso e não sabe por quê. A gente não para pensar. E olha como a gente sofre, olha esses números. Que loucura. Claro que a gente tem uma dificuldade de adaptação, é normal. Mas a ponto da gente ter todas essas questões, isso não é um problema. É o quê? Um sintoma. Para quê? Para mostrar para alguma coisa. Para que a gente possa pensar sobre algo. E vale a pena a gente refletir. Por quê? Porque nesse momento
precisa, porque sempre a gente tem alguma coisa mais importante para fazer. A gente pensa, não, eu vou acordar, vou meditar, vou orar, fazer o melhor. Aí a primeira ligação é porque o mundo é atrativo. Só que ele distrai a gente. E a gente não percebe. Aí o que acontece? Ele nos trai. Porque o que o nosso sentido, a gente está aqui. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos o mesmo objetivo. Deus. Mas aí a gente se permite que a todo instante esse sentido se desvie. Não, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ter um contato comigo, como fala Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. No final de cada dia, pense, faça uma autoanálise, veja o que você poderia ter feito, o que você não fez, o que você gostou de fazer. Tenha esse diálogo consigo mesmo. Aí a gente ocupa o nosso dia inteiro cheio de coisas e aí está cansado. Hoje eu não vou fazer, vou dormir. Claro, o nosso corpo precisa dormir, precisa de energia. Mas por que acabou a energia e por que é importante a gente não fez? Onde está a nossa prioridade, de fato? Aí a gente vai fugindo. Aí o que acontece? É a questão da doença. Precisa um lockdown. Precisa um grito mais forte para a gente poder parar e sentir a perda. A gente pede como crianças espirituais. A gente pede por isso. E aí, o que é interessante, o que nos falta? O ar. O ar, o sopro, né? De ter nas escrituras está pneuma, o sopro divino, é o que nos anima o corpo, é a vida, é graça divina o ar. E aí nos falta o que nos é tão essencial, aonde a gente não está dando valor para o que nos é essencial, que é Deus, que é o que nos anima de fato. Então a gente precisa desses sacodes. Para a nossa recuperação, não é por punição, não é por nada, não é porque a gente mereça, pelo contrário, é por misericórdia, para que a gente possa viver com as bem-aventuranças do Cristo, que a gente possa olhar para Ele face a face um dia, no mundo espiritual, que a nossa verdadeira vida é aquela que permanece, essa passa. E a gente tem que dar o melhor de si nessa, o maior comprometimento possível, porque é uma grande oportunidade, a gente deve sim preservar, a gente deve cuidar dela, a gente deve lutar por ela, mas sempre dá certo, sempre. Na mão de Deus nunca há erro, nunca. E é isso, gente. Fiquem com Deus, espero ter... para finalizar então, essa imagem, né, de Jesus com a hemorroíça que tocou a barra do vestido, da túnica de Jesus. E ele senti quem me tocou, senti que uma virtude saiu de mim. E aí ele a vê e vira para ela e fala: vá, a tua fé te curou. É a fé. Nossa fidelidade a Deus, é isso que é a fé, nossa fidelidade a Deus. O mundo nos atrai, mas eu sou fiel a Deus, como num casamento, numa união. No casamento, tem um monte de gente ali, dando em cima, paquerando, mas a gente está ali, sóbrio, fiel. Assim é a nossa fé com Deus. A gente é fiel a Ele, o mundo nos atrai, a gente interage com Ele, mas no final das contas, a nossa ligação com Ele é inabalável. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela paciência. Bem, meus amigos, é tão bom juntar, né, essas coisas que vão penetrando na nossa alma, nos chamando a atenção e ajudando a gente a ter o raciocínio correto diante das leis divinas, diante da vida. O que é certo, o que é errado, se Deus quiser, né? Então essa coisa que a nossa irmã Ana colocou aqui é muito importante para a gente refletir e manter essa fidelidade com o nosso Pai diante da vida, né? Estamos todos aqui de passagem,
para um estudo mais profundo, para a nossa reforma íntima. E um dia retornaremos ao plano espiritual, com aquilo que a gente pode levar, né? A nossa bagagem moral, espiritual. Então vamos aproveitar, isso nos ajuda a valorizar ainda mais a vida aqui na Terra, que é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Entendendo que a vida continua, entendendo que os nossos entes queridos, os nossos amores, continuam vivos do outro lado da vida. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, quanta gente nós temos do outro lado da vida em relação a essa encarnação de outras, a nossa família espiritual muito grande. E nós queremos, através da prece, prestar uma homenagem a esses irmãos que nós amamos tanto e, ampliando esse nosso amor, pedir pelas nossas companhias espirituais, por aqueles que estão ao nosso lado, por tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam dessa gota de oração, que é a nossa humilde oração aqui somada, né? Somada também ao plano espiritual, possa sair desta casa e ir em direção ao máximo possível, levando um brilho, uma luz, um carinho, uma flor espiritual a todos esses irmãos, a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece. Cada nome que nós colocamos nessas caixinhas são visitados, são orientados, são localizados pela equipe espiritual dessa casa, levando o nosso bilhete de amor. E a nossa oração tem esse endereço vibratório. Onde nós quisermos, ela vai chegar e não fica uma oração sem resposta. Isso é da lei divina, da misericórdia de Deus, né? Então vamos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, abrir o nosso coração a Jesus, a Maria, e pedir por todos esses irmãos que desencarnaram, especialmente aqueles que desencarnaram de uma forma bruta, difícil, que eles sejam amparados nesse momento. Então pedimos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Essa oração lindíssima, profunda, possa chegar a esses corações que nós amamos tanto, dando essa demonstração que nós sabemos que eles estão vivos, que podem nos escutar e sentir a nossa emoção, a nossa saudade de forma de amor, torcida para que eles no plano espiritual estejam bem, felizes, buscando também a sua reforma íntima, essa ligação cada vez maior com Deus. Que assim seja. Graças a Deus. E essa energia bonita, que graças a Deus essa casa aberta está sendo uma oportunidade de gerar energia mais pura, nobre, que pode se espalhar não somente para os nossos lares, né? Para a nossa comunidade, aonde essa energia puder chegar. O mundo está precisando disso, de momentos de oração, de momentos de vibração positiva, e possamos encarar tudo com alegria no coração. Nós vivemos um momento muito importante na Terra, um momento de transformação, e nós fomos chamados para estarmos aqui encarnados e sermos trabalhadores da última hora, dando nosso testemunho de fé, de amor e de carinho. Então vamos nesse momento, usando esse poder que Deus nos deu, de irradiar
de somar as nossas emoções em forma de oração e que essa oração chegue no coração do Pai e de lá possa voltar com imenso brilho em direção aos nossos lares, em direção aos nomes e endereços que colocamos na caixinha de radiação, em direção ao nosso bairro, à nossa comunidade, ao máximo, ao Rio de Janeiro, e vai se espalhando a nossa humilde energia, ampliada por essa energia divina. Então, que as irradiações sejam feitas e que todos possam sentir nesse momento esse abraço de Jesus. Hoje a nossa irmã falou da recuperação e cura. Isso é muito importante. A cura está na mente. De repente a doença é uma cura da alma, como ela disse. Então essa visão mais ampla nós temos que ter em relação à vida, em relação às situações que acontecem conosco e acontecem envolvendo os nossos entes queridos. Então possamos entender todo esse processo. E nesse momento, nós lembramos desse grande médico Jesus, que veio nos ajudar a encontrar a cura da alma. Lembramos Bezerra de Menezes, médico cansado na terra e no plano espiritual, continua a sua tarefa, trabalhando muito nesse momento de pandemia, ajudando, apoiando a todos nós. Então vamos nesse momento lembrar dos nossos entes queridos que estão nos hospitais, irmãos que estão no asilo, nos orfanatos, prisões, irmãos que estão pela rua, irmãos que precisam desse carinho, especialmente aqueles que estão com a sua mente em desequilíbrio. Que todos nesse momento, apoiados por essa falange linda de amigos espirituais, possam crescer na fé, na esperança e assim conquistar a cura da alma. Todos nós aqui trazemos dores na alma, por isso ainda reencarnamos, por isso passamos por experiências necessárias, possamos entender bem isso, necessário para a nossa evolução. Deus não tem nenhum prazer em nos maltratar, mas Ele tem o prazer de ver o nosso esforço na condução do nosso destino para o caminho da evolução. E para isso Ele vai estar o tempo todo à frente, preparando o nosso futuro. Então vamos nesse momento pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, que esses irmãos serão visitados, pedir pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, que todos nós aqui possamos ter nesse momento a água do nosso corpo. Somos quase 70% de água, né? Essa água pode ser fluidificada nas nossas células, nos nossos chakras, nossos centros de força reequilibrados, nesse momento que nós queremos a recuperação do corpo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói a nossa alma.
deixarmos de chegar, colocar a mão e enviar a nossa cura, através da nossa fé, estimulando a nossa coragem, a nossa resignação, para seguirmos em frente, superando as lutas necessárias ainda na Terra. Agradecemos essa luz imensa que nesse momento nos envolve e desta forma possamos seguir a nossa caminhada com muita fé e esperança. Bem, meus irmãos, vamos agora ao último momento, que é o passe, o passe coletivo. Tem o mesmo alcance do passe individual, uma questão de protocolo de segurança. Eu peço aos médios que se coloquem em torno da assistência.